A história de Roma começa com uma lenda. Irmãos gêmeos, Rômulo e Remo, foram abandonados ainda bebês. Uma loba os encontrou e cuidou deles. Anos depois, os gêmeos decidiram construir uma cidade. Eles discutiram sobre a localização. Rômulo matou Remo e se tornou o primeiro rei de Roma. Foi assim que Roma foi fundada em 753 a.C. Rômulo sabia que Roma precisava de pessoas. Ele fez de Roma um lugar de refúgio. Pessoas que foram expulsas ou que buscavam um novo começo vieram para Roma. Isso incluía homens de outras áreas. Também incluía escravos fugitivos. Essa política fez Roma crescer rapidamente. No entanto, também criou tensão com os vizinhos de Roma. Eles viam Roma como uma ameaça. Roma precisava de estrutura e leis. Rômulo criou um senado. O senado era um grupo de homens mais velhos. Eles aconselhavam Rômulo em assuntos importantes. Rômulo também criou as primeiras legiões romanas. Esses eram os cidadãos soldados de Roma. Eles defendiam a cidade e conquistavam inimigos próximos. Rômulo, o rei guerreiro, preparou o cenário para a futura expansão de Roma. Apesar de seus esforços, o reinado de Rômulo terminou misteriosamente. Um dia, ele desapareceu durante uma tempestade. Alguns disseram que ele ascendeu ao céu para se tornar um deus. Outros sussurraram que ele foi assassinado por seus inimigos. Seja qual for a verdade, Rômulo deixou para trás uma cidade em crescimento. Roma estava pronta para um novo tipo de líder. Depois de Rômulo, Roma precisava de um tipo diferente de líder. Eles precisavam de alguém para construir uma sociedade. Eles escolheram Numa Pompílio, um homem conhecido por sua piedade e sabedoria. Ele se tornou o segundo rei de Roma. Ao contrário de Rômulo, Numa era um homem de paz. Ele se concentrou na religião e na lei. Numa acreditava que Roma precisava do favor dos deuses. Ele estabeleceu muitas instituições religiosas. Ele criou o cargo de pontífice máximo. Este era o sumo sacerdote de Roma. Ele também estabeleceu as virgens vestais. Essas mulheres cuidavam do fogo sagrado de Vesta, a deusa do lar. Numa também reformou o calendário romano. Ele adicionou meses para alinhá-lo com o ciclo lunar. Este calendário, com algumas modificações, seria usado por séculos. Numa também construiu templos. Esses templos eram dedicados a deuses e deusas romanos. E isso ajudou a estabelecer um senso de admiração religiosa e orgulho cívico. O reinado de Numa foi longo e pacífico. Ele deixou Roma em uma posição muito mais forte do que a encontrou. Seu foco na religião e na lei forneceu a base para uma sociedade estável e próspera. O legado de Numa influenciaria a cultura romana por séculos. Após o reinado pacífico de Numa, Roma precisava de um rei que pudesse defender e expandir seu território. Anco Márcio, neto de Rômulo, foi eleito o quarto rei. Ele era um forte líder militar. Ele também era um construtor habilidoso. Anco entendia que Roma precisava crescer para sobreviver. Anco se concentrou em proteger as fronteiras de Roma e expandir sua influência. Ele conquistou cidades latinas vizinhas. Ele também lutou contra os Sabinos, uma tribo poderosa no centro da Itália. Essas vitórias trouxeram mais terras e recursos para Roma. Isso tornou Roma a potência dominante na região. Reconhecendo a importância do comércio, Anco fundou o porto de Ostia. Isso deu a Roma acesso ao mar Mediterrâneo. Ostia se tornou um centro vital para o comércio. Trazia mercadorias de todo o Mediterrâneo. Anco também fortificou o Monte Janículo. Isso fortaleceu as defesas de Roma e expandiu a cidade. O reinado de Anco Márcio foi um período de expansão significativa. Suas vitórias militares e projetos estratégicos de infraestrutura lançaram as bases para o futuro de Roma como um império poderoso. Ele deixou Roma maior, mais rica e mais segura. Seção 4, Tarquínio Prisco, o rei etrusco e a infraestrutura romana.
o reinado de Tarquínio Prisco marcou um ponto de virada na história romana. Ele foi o quinto rei de Roma e também o primeiro rei etrusco. Os etruscos eram um povo poderoso e rico que vivia ao norte de Roma. Eles tinham uma cultura sofisticada que influenciou muitos romanos. Tarquínio veio para Roma com sua esposa, Tanaquil. Eles eram ambiciosos e trouxeram novas ideias para a cidade. Tarquínio era um guerreiro habilidoso e um político astuto. Ele ganhou o apoio do povo romano e se tornou rei. Como rei, Tarquínio empreendeu projetos de construção ambiciosos. Ele começou a construir o Circo Máximo, que era uma enorme pista de corrida de bigas, que podia acomodar milhares de espectadores. Ele também iniciou a construção do Templo de Júpiter Ótimo Máximo. Este templo, localizado no Monte Capitolino, se tornaria o templo mais importante de Roma. Talvez sua contribuição mais duradoura tenha sido a Cloaca Máxima, um sistema de esgoto enorme que drenava os pântanos ao redor de Roma. Isso melhorou o saneamento e tornou a cidade mais saudável. Esses projetos transformaram Roma em uma cidade maior e mais impressionante. Eles mostraram o crescente poder e sofisticação do Estado romano. Seção 5. Um legado de reis. Impacto na República Romana. O período dos reis romanos, embora envolto em lendas, teve um impacto duradouro na República Romana que se seguiu. Cada rei, de Rômulo a Tarquínio Prisco, contribuiu para o crescimento, desenvolvimento e identidade da cidade. Eles estabeleceram as instituições, costumes e infraestrutura que moldariam o destino de Roma. O ato fundador de Rômulo e a liderança militar estabeleceram o domínio de Roma na região. As reformas religiosas e os códigos legais de Numa forneceram uma estrutura para a ordem social. As políticas expansionistas de Anco Márcio e os projetos de infraestrutura lançaram as bases para o futuro de Roma como um império poderoso. Tarquínio Prisco, com sua herança etrusca, trouxe novas ideias e influências culturais para Roma. Os reinados dos reis não foram isentos de desafios e controvérsias. No entanto, eles estabeleceram uma base para a República Romana. Este período preparou o cenário para a ascensão de Roma à grandeza. A República Romana, que substituiu a monarquia, herdou essas instituições e legados. Eles os usaram para construir um Estado poderoso e duradouro. O Senado romano, estabelecido por Rômulo, se tornaria uma instituição central de poder. As legiões romanas, também fundadas por Rômulo, conquistariam vastos territórios. As instituições religiosas estabelecidas por Numa continuariam a moldar as crenças e práticas romanas. E os projetos de infraestrutura iniciados pelos reis, como a Cloaca Máxima e o Circo Máximo, serviriam ao povo romano por séculos.